Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria primeiramente agradecer você que está nos ouvindo, nos seguindo, você que está sempre ligado nas nossas dicas de viagens aí pelo mundo, com experts, né, no assunto. E minha gratidão imensa, gente, né, por vocês estarem aí. E eu gostaria, assim, de oferecer esse momento, né, minha gratidão, para que você curta, né, essas dicas, que você passe essas horinhas bem relaxando, né? Eu sei que todo mundo está se morrendo de vontade de viajar, né? Creio que você também. E aqui a gente viaja pelo mundo e logo, logo, quando tudo isso melhorar, a gente vai poder viajar de verdade, né? Não só aqui na tela fazendo imagens, né? Você vai poder sentir, vai poder ver, fotografar e fazer selfies e contar para os amigos. E como a Raido sempre tem parceiros maravilhosos, hoje é um dia de uma convidada muito, muito especial. Eu tenho, assim, um prazer imenso de convidar a Gisele Abraão. Vamos ver se ela já consegue entrar aqui. É uma amiga, assim, de longa data, da GVA, Global Vision Access, representa vários destinos pelo mundo. Oi, Tudo Gi! bom? Que delícia estar aqui com você. Tudo bem, e você? Como é que você tá? Eu tô ótima. Na verdade, eu fico até com medo assim dos comentários que eu faço, porque eu falo assim, gente, chegou no momento que eu tô curtindo a pandemia. Gi, mas olha, você é uma batalhadora. Eu estava falando que eu te conheço há muitos anos, né, no turismo, e eu te admiro muito, porque você é o tipo de pessoa que é inspiradora, você traz grandes projetos, né? Ontem eu assisti tudo que vocês fizeram, né, ligado ao futuro, à inspiração, foi muito bom. Então, para você que está nos ouvindo aí, é bem legal ouvir as palestras com a GVA. E é um prazer realmente estar aqui com você, Gi. Ai, prazer todo meu, querida. Você estava falando assim da parceria, né? Eu acabei de, na verdade, vocês foram, a Raido foi a primeira empresa que me convidou a dar um treinamento aqui no Brasil. Eu nem tinha voltado para o Brasil ainda, eu ainda era dos Estados Unidos, foi numas férias que a gente se Eu conheceu. Você lembro. falou, vem falar de Jordânia aqui, daí você parou o time inteiro. Era para eu falar, tipo, uma hora, eu acho que eu fiquei a manhã inteirinha com vocês, porque teu time era tão curioso. Então, e a gente ficou horas e horas, 4, foi a primeira vez. Eu falei, nossa, olha, a indústria do Brasil é incrível. Isso eu acho que Gente, mas foi bem antes de eu voltar para o Brasil. nossa, faz muito tempo. É. E a Gi, gente, ela é conhecida como embaixadora da Jordânia. Não tem ninguém melhor do que ela para falar desse destino maravilhoso, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. É assim, um sonho realmente. Quantas vezes você já foi para lá, Gi? Ah, Lucila, eu nem sei. Olha, eu sempre falo assim, nossa, mais de 80, gente. Porque se você parar para fazer a matemática, tipo, eu trabalhei 10 anos com eles. Fui para lá quase todos os meses, todos os anos. E às vezes ia 2 vezes por mês. Quer dizer, se você para contar, realmente eu falo, eu não sou embaixadora, mas eu sou jordaniana de coração. Então, acho que tem bastante para dividir. Eu sempre gosto, assim, até quando a gente fala da Jordânia, uma coisa que eu adoro deixar claro, independente do turismo, né? Que a gente sabe que a gente tem que dar dicas, explicações, todas aquele norte, né, para o viajante, ainda como profissionais do turismo, é nosso papel. Mas eu sempre gosto de deixar claro, assim, com a Jordânia, a situação, a relação minha com a Jordânia é muito além do turismo, assim. Eu tenho consciência plena que a Jordânia, minha vivência na Jordânia, me tornou uma pessoa melhor. Ai, Então, que lindo. então eu acho que isso é algo, assim, a deixar
a deixar claro, porque eu acho que é algo que diferencia a Jordânia de muitos lugares, assim, essa parte do respeito, da tolerância, da genuinidade das pessoas. Então, e eu espero que durante nossa conversa a gente poder tocar um pouquinho nesse aspecto também. Gi, desculpa, eu não falei muito de você. Se você quiser, né, se apresentar, por favor, fique à vontade. Ah, eu acho que você já falou o suficiente da GVA, que é gente nova, que tem um monte de coisa bacana, destinos lindos, que a gente representa, e é isso. Tô aqui para discutir um pouquinho sobre a Jordânia. De mim, nem gosto de falar tanto, né? A única coisa que eu tô falando ultimamente é desse cabelo doido, que tá todo quarentena. Tá ótimo, é muito mais fácil, gente. A gente é uma família linda, duas crianças assim, capa de revista, sabe? Então, eu amo de paixão essa família. Que Obrigada, bom, Gi. querida. Então, vamos contar um pouquinho, né, para quem está aqui nos prestigiando, sobre esse local incrível que tem está localizado assim estrategicamente muito bem, porque ele está a Jordânia está aí entre a Europa, a África, a Ásia, né? Então ela faz divisa aí com grandes vizinhos, né? A Jordânia por si só é muito legal para se viajar, mas quem quer dá para conjugar com algum país próximo, Turquia, Egito, Dubai, Doha, enfim, uma infinidade, né? Israel. Então, conta um pouquinho sobre essa localização e qual é a melhor logística, Gi, para a gente chegar lá. Lu, você, assim, é isso que eu amo em você e amo na Raido, assim, o positivismo e o quão brilhante vocês pensam, porque normalmente as pessoas falam, nossa, Jordânia tá lá no meio do caos do Oriente Médio, você fez um discurso completamente diferente, você começou falando estrategicamente muito bem localizado, e Aí tá olha, mesmo, né, Gi? agradeço muito, porque eu também vejo assim. Eu acho Tá muito estrategicamente bom. muito bem localizado. Eu acho não só a localização deles riquíssima, né? Porque foi no centro de tudo, da nossa história. Então, é o que faz com que eles tenham vestígios assim dos últimos 7 milênios. Então, é tanta civilização que passou por lá, por aquela área. E na Jordânia você consegue ver. Acho que estrategicamente também no centro perfeito para a Ásia, para a Europa, para a África, para todo lugar. Então, assim, é muito bom ver as pessoas entendendo e abrindo a mente para o bom e não para o, né, pro meio cheio e não para o meio vazio. E eu concordo, assim, e até o negócio, né? A gente tende a, como está no Oriente Médio, combinar só com o Oriente Médio. Então, assim, é uma incrível combinação com Israel, com o Egito, mas também com Dubai. Mas eu falo para as pessoas, nunca engessam, né? Porque hoje chegar num lugar é tão fácil, esse nosso mundo ficou tão pequeno com essas rotas das aéreas viajando para todo canto. Então tem muitos voos, por exemplo, de empresas europeias que acabam tendo uma conexão melhor daqui também, algumas vezes. Então, tem de Londres, tem de Madrid, de França, de Alemanha, tem o de Istambul, né, pela Turkish. Enfim, eu acho que tem o de Latam, espero que continue também, por Israel. Então, assim, as combinações são infinitas e para chegar lá eu não vejo tanta complicação, ainda mais para o brasileiro, né, Lu? Porque a gente está tão no final do mundo, tão do outro lado, que de todo jeito a gente tem que fazer conexão, de todo jeito a gente tem que dar um pulinho em algum lugar, e eu acho que acaba fazendo, até sendo também positivo, porque a gente acaba conhecendo outros lugares que pode tanto se complementar, né, como diferenciar, agregam na experiência. Então, assim, para chegar lá é muito fácil. Uma coisa que eu gosto de comentar sempre é assim, eles renovaram o aeroporto de Amman e é incrível. Faz mais de 10 anos que teve essa renovação, ficou assim, top, top, top. É incrível mesmo. Então é
fácil de chegar, é fácil de se localizar, essa parte da viagem que normalmente é estressante, de repente, onde você chega, conexão, visto, imigração, tal, na Jordânia, assim, tá bem bacana. Já que você falou em visto, brasileiro precisa de visto para entrar, Gi? E a Precisa. gente pode providenciar lá, como é que é? Então, precisa de visto. Você pode, tem lá no aeroporto que quando o passageiro chega, ele pode tirar lá. Acaba sendo o mesmo preço de tirar aqui, um pouquinho menos lá. Só que você passa no banco, então ele já tem o banco logo do lado, passa no banco, troca pelo Jordanian Dinars, paga o visto, vai para a imigração. É tudo muito bem feito. Mas também tem o consulado aqui que é super solícito. Eles também são super rápidos, então, se o passageiro é um grupo, por exemplo, para facilitar, já põe todos os Uhum. vistos, faz rapidinho, já tira. E tem também, dependendo da fronteira que você vai passar, já dá para tirar os vistos nas fronteiras, que também é a mesma coisa, é o passaporte válido e a documentação tua certinha. Mas tem um outro programa lá que é o Jordan Pass, Lu, e é muito Uhum. legal, porque o Jordan Pass você tem diferentes opções. Você inclui entradas nas atrações, então entrada em Petra, por exemplo, em Jerash, enfim, em vários lugares que a gente vai estar conversando. Então, assim, se você trabalha como operadora e tem esse itinerário bem desenhado, vale a pena porque daí é gratuito. Então, você acaba tendo um desconto bem legal, não só nas entradas, mas no visto também acaba sendo incluso o visto na Jordânia. Então, isso que eu acho que é legal. Não, Desculpa. não, pode ir. Não, eu queria falar que, para que não se preocupem, né? Você é agente de viagem, você é cliente, que a gente providencia tudo isso que a gente está falando para você, Uhum. tá? Seja aqui, seja lá diretamente, a gente providencia. E até porque esse Jordan Pass, por exemplo, ele é válido por tempo. Daí, isso que é legal de estar trabalhando com a operadora que tem esse design do itinerário, essa inteligência toda da engenhoca da viagem, porque daí vocês conseguem até pegar mais passes, né? Fazer esse esquema inteligente onde acaba economizando muito. E até com esse Jordan Pass você tem alguns benefícios também, alguns privilégios, né? Então, acho que é legal estar sempre passando assim sobre isso. Então, por isso que eu sempre falo, visto precisa. Agora, quanto custa vai depender de como você vai fazer. Daí é da inteligência, da expertise, né, do operador, que vocês conseguem definir para o cliente qual a melhor opção para ele. Gi, e a melhor entrada lá é por Amman, né? Eu sei que dá para entrar por vários lugares, dependendo de onde você está, mas não sei, eu adorei da forma que eu fiz. Entrei por Amman, fui para Petra, Gerache, gente, olha, um dos lugares assim que mais me impressionou na vida. Mas vamos lá, vamos começar. Se eu começo a falar aqui, vamos começar com quem conhece. Fala para a gente aí da melhor logística, né? E vamos começar aí falando pelas cidades, que tal? Então, Lu, é o teu negócio. Eu sempre gosto de deixar aberto, porque, que nem você falou, tem várias entradas, tem várias possibilidades. Eu também, particularmente, gosto muito de Amman. Eu acho pela estrutura, pela facilidade e também porque acaba sendo no centro, a gente consegue fazer a Jordânia de norte a sul, né? Por mais que é um país pequeno, relativamente pequeno, ainda mais comparado com o que a gente está acostumado aqui no Brasil, ele, se você tem uma logística bacana, ele flui muito melhor seu itinerário, né? Então, eu concordo. E eu acho assim, muitas pessoas acabam só vendo Jordânia como Petra, né? É Petra. Gente, Jordânia é Petra e Petra é algo assim absolutamente alucinante. É único. Mas a Jordânia não é só Petra, né? É muito além de Petra. E eu acho que o fato de você entrar por Amman e começar já a pegar aquele contraste de cidade onde é o tradicional com o novo, é o branco com colorido, é aquela parte histórica no meio de Old Town e depois muito moderna.
são as pessoas. Aquilo, você sente, eu acredito que Amman te mostra muito a essência do país. E eu acho que é uma tristeza, assim, quando a pessoa não tem chance de conhecer a capital. Porque eu acho que é E muito válido, é muito válido. não, Fora os tem que passar, tem que restaurantes, visitar. Tem é, que fora visitar. os, fora os restaurantes, fora assim, por exemplo, eu até falo, as pessoas acabam eles falam, né, quando vai para Istambul, tem que ir no Blue Mosque, coisa assim. E eu acho assim, a mesquita que tem na Jordânia do King Abdullah é a coisa mais sensacional que eu já vi, entendeu? Hum. Põe outros. E você pode entrar e você tem aquela vivência, você tem aquela explicação. Então, assim, tem muita coisa que agrega em Amman. O pôr do sol, quando você vai na Citadel, aquele monte de museu, você está nos pilares da antiga Filadélfia, né? Que na Jordânia, 3 das Decápolis da época greco-romana estão na Jordânia. Então, a própria Amman era a Filadélfia. Então, você vai lá e assiste aquele pôr do sol com todas aquelas mesquitas chamando para... é a coisa mais alucinante. Então, eu acho que essa... Assim, e é muito diferente do nosso, né, Lu? É o que você sempre fala, né? Da Índia, que a gente inspira demais. É a diferença que nos instiga. Então, eu acho que a Amman traz muito disso para o visitante, assim, é uma cidade que bem recebe o visitante, mostra um pouco mais do dia a dia do jordaniano, não só dos sítios turísticos, né, dos sítios arqueológicos. Eu lembro de um museu no alto, né? Um Na museu Filadélfia, lindo. Ai, gente, o que é aquilo? E eu andamos a pé pelo centro histórico, pelo centro antigo. Gente, foi assim impressionante estar em contato com esse povo que te recebe tão bem, como você falou. Eles não têm problema com ninguém, né? Assim, volta, recebem todos. É um dos países que está aberto, né? Está aberto para todo mundo que precisar, vai para lá. E o que eu acho assim, a Jordânia, parece que você entra na história, assim, um cenário de não sei quantos mil anos atrás, e você está vivenciando. Eu lembro que Jerash, né, lá perto da capital, de Amman, que você vai comentar, mas me inspirou muito, porque eu vi os gladiadores com bigas, assim, fazendo daquela demonstração para gente, que eu nunca tinha visto, nem em Roma eu vi isso. E a gente exatamente. foi lá, em Gerache, né, que tem aqueles lugares, sítio arqueológico com teatro romano. Então, conta um pouquinho para a gente de Gerache. Essa grandeza, né? Eu falo que quando você vai para Jerash, você completamente entende toda a história greco-romana lá daquela época. Você consegue ilustrar, você consegue entender como eles viviam, porque a cidade é a cidade ainda, né? Ela é tão preservada e você consegue entender onde era a Praça Oval, que eles faziam as trocas. Você tem o New Film lá, né? Que ficava as virgens dançando. E daí você tem o Teatro do Norte, o Teatro do Sul. Qual era a diferença do Teatro Norte e Sul? As entradas Norte e Sul. Então, assim, é uma grandeza de detalhes. Os templos, é uma grandeza de detalhe que está lá, assim, realmente super bem preservado e colocado, que encanta, você não vê em lugar nenhum. E é um tesouro que muita gente não sabe. Então, isso que é fascinante também. E tá 45 minutos de Amman. Então, é muito rapidinho para você fazer. É um day tour que você pode fazer. E realmente sentir o que você falou. Você consegue sentir aquela história de uma maneira que você não viu nem em Roma. Né? Que realmente é um ícone da nossa história, da civilização humana, né? E isso é... E essas surpresas, Lu, é que eu acho que é fascinante. Porque sim, Petra, e a gente vai falar, tira você do planeta. É uma coisa impressionante. Mas essas surpresas da Jordânia e essa riqueza de detalhes em cada sítio arqueológico é que eu acho assim, fascinante. Eu falo, gente, para a Jordânia você tem que ir com tempo e você tem que ir sabendo que você vai se cansar. Porque é um tanto de informação que você recebe, não é? Chega à noite, você tá assim, você precisa de
digerir. Você precisa digerir, Uhum. porque é muita coisa, assim, que você consegue ilustrar, né? Muita coisa que a gente viu, aprendeu, leu e que você consegue ilustrar. Você consegue ver como foi. Eu tenho assim, embora faz alguns anos que eu fui, vários, mas eu lembro de um teatro romano que ele foi feito para 6.000 pessoas e a formação dele tem uma acústica É, assim sensacional. Você ouve alguém falando assim do outro lado. Como que eles fizeram isso no passado? é, É assim, algo impressionante, né? é, E aqueles exato. jardins, lembro também, além de todas aquelas ruínas, né? Um sítio arqueológico, claro, mas eu vi muitas flores amarelas, que eu amo. Linda. Ai, Assim, você foi na melhor época, então, na primavera você foi. é, falando na melhor época, eu acho que você pode, é um gancho aí. Quando que você sugere que a gente vá? Ah, tem que ser é o ano inteiro. É o ano inteiro. Você tem que ir. O importante é ir. Agora, o que eu acho assim é que na primavera, porque não esquece, né? A Jordânia tá no Oriente Médio, é muito deserto, é muito seco, e tal. Mas na primavera que vem logo depois da época das chuvas, que é o inverno dele, né? Entre novembro e janeiro, fevereiro chove muito, que é o inverno. E daí chega de fevereiro a abril, maio, que é a primavera, é tudo verde. Então é muito conflitante mais uma vez. É surpresa, porque você está esperando terra, seco, e tudo muito, muito, muito neutro a cor, e de repente você vê flor no meio das pedras, não é? Lá em Jersey você vê flor, essas amarelinhas, você vê a cidade inteira com jardim verde, flor amarela, que é alucinante, exatamente. Alucinante, É, realmente é a palavra. e as cores, o céu com as pedras, com a flor. Então, assim, a, a primavera eu acho muito linda. Uhum, Mas, assim, a primavera também é quando tem mais turista. Então, uhum, daí você acaba tendo mais gente nos sítios arqueológicos, você acaba pagando um pouco mais pelos hotéis, a demanda e a oferta. Então, assim, é aí que tem que saber quando ir, porque os outros, o verão, ele é quente, mas ele é até o verão do pessoal do Oriente Médio, que é o país menos quente do Oriente Médio. Então, muita gente do Oriente Médio vai para a Jordânia durante o verão, porque é um verão mais ameno. Então, e é um uhum. verão seco. Então, assim, é quente, mas enquanto você tem água, você não fica não é aquele úmido que você fica suando o tempo inteiro, não. É Então, também esse. é seco. Então, mas assim, eu aconselho mais para gente jovem que quer fazer mais aventura, porque ele realmente é quente, chega a ser quente, né? E qual a Mas temperatura no inverno e no verão? Porque, inclusive, neva, né, no inverno. então, agora tá nevando. Esses últimos anos resolveu nevar. Tem até no deserto tá nevando. Olha que loucura. É que daí a gente já não sabe mais explicar, né? Porque por muito tempo não nevou, a gente. Pelo contrário, eu lembro quando eu tava com a Jordânia nos Estados Unidos, de 2001 até agora, 2010, o, o inverno era uma delícia, porque era um tempo muito bacana, não tinha, não era muito calor e tal, então a gente fazia muita coisa no. Daí começou a nevar, de uma hora para outra começou a nevar direto em Petra, em Amman, e enfim. Mas o inverno, ele chega a ser. Tem umas partes assim que são 5 graus, não dá para você Ah, aproveitar o Mar Morto tanto e o Mar uhum. Vermelho, mas ainda dá para aproveitar os sítios arqueológicos. Então, se você for querer o pacote inteiro, daí vai um pouco mais para primavera, verão e outono, também é muito bom. Mas porque dá para ficar um friozinho assim, mas não um frio que nem Europa, né? Não é assim. É, E o verão chega a uns 45 graus, alguns dias. O Mar Morto fica muito quente no verão, porque ele está numa localização muito abaixo do nível do mar, então fica muito quente. Então daí vai ser assim, tem que realmente ver qual a tua prioridade naquele momento. Mas dá para se viajar por lá o ano inteiro.
E aí, de Amman, a gente, na logística, melhor logística, vai para onde? Petra, passa pelo Mar Morto, como é que é, Gi? Então, eu gosto sempre de descer assim, quando você está em Amman, você tem o norte para fazer, depende de quantos dias você vai fazer, então você pode ir para Jerash, que nem a gente comentou, você pode ir para Uncais, que é a segunda, é a outra, está lá perto do Sea da Galileia, do Mar da Galileia, que é lá no norte da Jordânia também, que é uma outra cidade greco-romana, uma das Decápolis. Tem algumas reservas naturais para quem gosta dessa parte mais espiritual, mais natureza, que é em Ajilum. Então, são passeios que você pode fazer no norte. Tem também os castelos do deserto que você vai pro leste, sentido Iraque, que também é interessante. Se a pessoa tem tempo para ficar lá antes de descer, né? A gente sempre aconselha estar fazendo algo. Os castelos do leste. É interessante porque eles são dos Umayyads, que são foi a primeira civilização muçulmana, islâmica, e eles têm esses desenhos, esses frescos, tudo muito artístico dentro dos castelos, e é bem no meio do nada. Você fala, ué, mas daqui, não sei por que tá lá, mas é no meio do nada, o deserto mesmo. Daí saindo, bom, você fez o norte, fez o leste, ou não teve tempo, só fez Jerash e Amman. Vai descendo, eu acho que é legal estar descendo, passar por Monte Nebo e Madaba, que são sítios bem bacanas de visitar no caminho para Petra. Então, depois de Amman, eu iria para Petra. E nesse caminho, eu passaria em Monte Nebo, que é o sítio arqueológico onde Moisés avistou a Terra Santa, e onde se diz está enterrado, né? Que é lindo lugar e realmente com um visual maravilhoso e uma espiritualidade assim sem fim, realmente muito especial. Se acredita ou não acredita. Primeira imagem que Moisés teve da Terra Prometida, não foi? Isso. É um lugar muito bacana. Nossa, amei, amei. Realmente você respira essa espiritualidade, né? É muito bacana. Eu não sei se acredito ou não, eu não sou muito religiosa, mas é um lugar que mexe comigo, que realmente ele é intenso. Eu acho que pelo ambiente, né, pela natureza, eu não sei, pela história, eu não sei, mas é um lugar intenso. É interessante lá também que o frei da igreja que tem lá é brasileiro. Então, olha! E vira e mexe você vê ele lá falando com os brasileiros, é bem legal. Nossa, que legal. E o que mais? Aí você sai de lá pertinho, tem Madaba, que é a cidade dos mosaicos, né? Que ele foi a primeira cidade assim da época dos bizantinos, então tem toda uma história muito grande assim cristã. É onde tem a igreja que tem o chão da igreja, um mosaico de mais de 2 milhões de peças, ainda bem preservado, que conta exatamente a história da Terra Santa, mostrando todo o território, né? Eu acho que é muito legal também. Nossa, eu que adoro mosaico, eu ficava assim, falei, nossa, aquele mapa, que é isso? Como eles conseguiram fazer? É lindo demais, pedacinho assim, como você monta com aquela perfeição e qualquer... Exato. É muito talento. Demais. Porque tudo isso também, embora conhecido pelo local lá dos mosaicos, tem aquela igreja, né, de São Jorge, que você comentou, né, que tem o mosaico, o mapa, né? E lá também tem o meu restaurante favorito. O pessoal da Jordânia fala, mas Gisele, já tem tantos restaurantes novos, você tem que parar. Eu falei, gente, eu não posso, eu tenho um apego com aquele restaurante, ele me engordou tanto, de tão bom que ele é, que eu tenho que falar sempre dele. Chama Hared Jaduna, que é a casa da vovó. E é uma delícia também. Então, quer dizer, cada pontinho que você para, eu sempre gosto de parar lá para almoçar, e daí você continua indo no seu caminho para Petra. Então, depois você vai de Amman, parou em Monte Nebo, depois você para em Madaba, é tudo pertinho, né? E no caminho. Dependendo da época do ano que você vai, se escurece mais tarde, dá até para fazer uma visita em Keraki, que é aquele castelo das cruzadas, da época das cruzadas, que é muito impressionante. E daí você vai pelo caminho dos reis, da estrada dos reis. Então tem todo um apelo
histórico, espiritual, enfim. Quer dizer, isso num dia, imagina, você vai passando. Daí você chegou em Kerak, visitou o castelo, sai de lá e vai para Petra. Você chega em Petra, olha o tanto de coisa que você já viu no dia. Então é melhor dar uma descansada e visitar o sítio arqueológico no dia seguinte. Mas se bem que Petra tem o Petra by Night, né? Então... Sim. Mas só uma dúvida. Betânia e Jordão, Rio Jordão é no caminho também de Petra? Depois? Não, pode ser porque é perto de Monte Nebo, mas eu faria na volta. Eu faria o ciclo, porque lá no Mar Morto, o Bethany Beyond Jordan, né, a Betânia além do Jordão, que é onde é o sítio de batismo de Jesus, que está lá no Mar Morto, eu acho que é o melhor jeito de terminar sua viagem, porque daí você digere tudo bem, né? Então você tem as experiências, digere bem, e é pertinho do aeroporto também. Então, eu gosto de fazer o círculo, assim, né? A gente sai de Amman, vai descendo, dá a volta pelo país, acaba no Mar Morto e sobe. Daí a gente fala disso. Mas em Petra, daí é Petra, né? Daí Petra tem o Petra by Night. Então, assim, se você chega num dia Petra by Night, o que eles explicam é que de manhã você vê Petra e de noite você sente ela. E é muito interessante, mas eu acho assim, eu sempre dou a dica de fazer o Petra by Night antes de fazer o Petra. Foi isso que eu fiz, Gi. Porque daí você sente, você vê que vai ser impressionante, mas porque só tem as luzes das velas, você não consegue ainda ver a grandeza disso tudo, né, daquele lugar. Então ainda tem o fator surpresa. Se você já viu o lugar, você já sabe quão grande é. É legal, mas eu acho que tira um pouco dessa sensação, tipo, nossa, onde eu tô? Vou contar da minha experiência. Claro, a gente chegou dessa forma, não tinha visto Petra, e fizemos um passeio noturno, que é o Petra by Night, e eles, gente, sério, eles colocam velhinhas, agora não sei se ainda é velhinha, Di? São 2.000 velas. No caminho inteiro. Assim, você sabe, você não vê muito, mas você sabe que você está no meio de rochas altíssimas, todo aquele complexo de pedras, rochas, e tem esse caminho, né, cheio de velas e que torna tudo muito mágico. Você fala assim, onde eu estou? Para chegar, no Tesouro, né? É Tesouro? No Tesouro, que é aquele templo mais famoso, né, do Indiana Jones. Nossa, o que é aquilo? E quando eu fui também tinha um show de música, né, que eu achei assim fantástico. Aí, no dia seguinte, assim, parece que você está em outro lugar. É uma emoção, uma segunda emoção. Você chega e vê todo aquele cenário, todo aquele monumento maravilhoso. Você fala, nossa! Então você compartilha 2 vezes, sabe? Assim, dessa emoção. É fantástico. Nossa, não é à toa que é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Não, e merecido, porque assim, cada detalhe que os nabateus fizeram, aquele tesouro era para ser um túmulo do rei Aretas III. O rei morreu e não foi enterrado lá, porque demorou 43 anos para eles fazerem aquele monumento, porque é tudo esculpido. E a cidade, né, na verdade é um cemitério, mas as pessoas falam cidade, a cidade perdida de Petra, ela é toda esculpida. Então, assim, e o que eu queria até que você desse assim, gritasse para todo mundo ouvi-lo, que Petra, tem muita gente que vai para Petra e só vai até o Tesouro, mas é onde começa Petra. É um pecado. É um pecado. Porque se a pessoa não está bem preparada, ela vai ver lá o tesouro, aí volta. Mas ela não sabe que ainda tem muito mais para ver. Claro, tem uma caminhadinha, mas que não é nada assim, sabe? Dá para ir. Dá para ir. Calma. Você chega a lugares assim incríveis que dá para você entrar, ver aquelas espécies de grupos, eu não sei.
E conta aí pra gente. Ai, eu me empolgo. É isso que eu falo. Eu até falei já, eu nem falo com o operador que vendeu um dia de Petra. Nem falo, porque isso é um desrespeito ao cliente, ao passageiro. Porque é onde tudo começa. Eu acho que o tesouro é fascinante, é divino, mas é onde tudo começa. Então, por exemplo, que nem você falou, tem as grutas, tem os templos, para os mais aventureiros, tem trilhas imensas. Nem 30% de Petra foi escavado ainda, está ainda embaixo da terra. Então, assim, tem muitas trilhas para se fazer. Tem um monastério, que para mim, é o meu lugar favorito em Petra, que é uma grandiosidade, é uma simplicidade, mas uma grandiosidade. Tá vendo? É tudo muito conflitante. Eu adoro esse conflito da Jordânia, porque é tão imenso, mas tão simples. Você fala, não, mas imenso, simples, aquela grandiosidade. Então, né? E eu acho fascinante, por exemplo, lá teve uma época que os romanos chegaram em Petra e meio que colonizaram os nabateus. E daí você vê, eles fizeram um teatro, estilo romano, só que o teatro em Petra foi esculpido. Não foi pedras que nem o romano. Então, assim, você vê que já tinha meio que uma sinergia acontecendo naquele tempo, onde tinha valorização daquela expertise. Os nabateus sabiam esculpir, eles não sabiam construir que nem os romanos. Então, assim, é esse o choque intelectual delicioso que você leva quando você vai para a Jordânia e você começa a falar, você para pensar, você fala, olha aí, olha que belezura! Os caras vieram, entenderam a expertise do outro, adaptaram. E olha a riqueza que tem aqui para a gente ver, né? Então... Nossa, sério. Eu lembro quando nós fomos, tava tendo tipo um desfile, alguma coisa assim de moda, e eles estavam tirando muitas fotos, porque é um cenário, qualquer um lá fica uma deusa, fica lindo. E aquela vista de lá de cima é assim, realmente espetacular. Quantas horas demora, Gi, para fazer todo esse passeio e qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa, eu acho que tem que tirar o dia inteiro para fazer Petra, porque vai andar uns 10 quilômetros aí, né? O percurso inteiro até o monastério voltar vai dar uns 10 quilômetros, uns 5 para ir, uns 5 para voltar. Por isso que eu acho que fazendo devagar, tomando água, parando para tomar chazinho com os beduínos no caminho, eu acho que vale bem a pena. Então, acaba sendo o dia inteiro. Uma outra coisa que eu gosto, daí mais para os aventureiros, por exemplo, que eu sei que você tem uma clientela também, uns agentes que gostam dessa parte de natureza e aventura, eu faço o que eu fazia direto. Eu fazia um caminho de Pequena Petra e a gente passava pelo vale, então é uma trilha linda. E daí você chega no monastério, você entra em Petra pelo monastério, e daí você desce e faz o caminho contrário. Então, também é riquíssimo. Ai, desculpa pelo sol, é que eu esqueci de fechar antes. Até esqueci, mas eu adoro. É a minha hora da vitamina D. Eu adoro o sol também. É energia, né, Gi? Energia. Já que a gente está falando desses lugares que tem tudo a ver com a gente, que enche a nossa mente, a alma, transborda, né? Eu acho que esse momento que a gente não está podendo viajar, mas eu falo que é um outro vírus que pegou que é o vírus de você querer viajar. Tem dia que eu me pego assim, outro dia eu falei assim para o Roberto, Lucila, você está aí, o que foi? Eu falei, eu estou aqui me aguentando porque eu não vejo a hora de viajar de novo, eu estou assim, precisando mesmo, e eu acho que tem muita gente já, né, assim, mas vamos lá, Gi. E aí a gente sai desse lugar maravilhoso, tem hotéis fantásticos, gente. Eu lembro que eu fiquei num hotel, assim, não era tão perto, porque você tem um hotel lá pertinho da entrada de Petra, né? Mas eu fiquei um pouco mais distante, num local que eu tinha uma vista, assim, tão bonita quanto Petra. É a cidade lá, não sei, é um local. É fantástico. Você provavelmente deve ter ficado ou no Marriott ou no Movenpick lá de cima, que também tem uma vista mesmo do vale, que é lindo. O pôr do sol lá é inspirador. E tem várias acomodações, sim.
E aí a gente vai descendo, eu falo descendo, né? Quantos quilômetros tem Descendo. assim, para você atravessar a Jordânia? Eu lembro que isso foi uma coisa que você deu no nosso treinamento na Raido, que dava para fazer assim, dá para fazer em 8 dias, tranquilo, né? 7 noites, 8 dias, eu acho que é uma boa programação, né, Gi? O que que você É, acha? dá legal, dá para pegar bastante essa essência da Jordânia. E vai daí de Petra, é assim, atravessando o país de norte a sul dá uns 500 quilômetros. Ah, Não é tão. Por nossa, isso que é legal que você ir parando, você pode ir parando nesses sítios arqueológicos, porque vai enriquecendo a viagem, tem tempo, sem problema. Então, por exemplo, de Petra ao Wadi Rum, que seria o lugar que eu iria depois, e para mim é o meu lugar favorito nesse planeta. Eu acho que cada vez que eu tô lá, eu me renovo, eu sei lá, é mágico. E dá 1 hora. Então, assim, é bem pertinho, é bem tranquilo. Então, dá para você ir, por exemplo, eu gosto muito de passar uma noite lá. ah, e hoje tem muito mais opções de 10 anos atrás, quando eu ia toda vez. Hoje tem, assim, opções inúmeras e até opções chiquérrimas, super glamurosas para estar no deserto, né? Mas eu acho que o que eu vi até da última vez que eu fui nesses até esses glamurosos, eu acho que a Jordânia está fazendo muito bem feito, mantendo a característica do beduíno. Eu achei, eles têm um orgulho, eles têm um respeito pelo beduíno e eles mantêm isso, independente se está ficando esses glampings, né? Eles ainda eles trazem o beduíno, as tradições beduínas, então você tem a parte onde mostra a cultura mesmo, como eles ainda vivem, esses nômades do deserto. Mas enfim, o que eu acho assim, tem que fazer no deserto, é pegar um 4x4, ir para trás lá, não dentro no ar-condicionado, ir para trás, pegar aquele vento na cara, ver a grandeza daquele deserto, que assim é uma coisa para mim alucinante, escutar o silêncio, se encantar com ele, se enriquecer, energizar com ele, parar para fazer camelo, para fazer tomar chá com os beduínos, escutar as histórias. E daí fazer uma noite lá no deserto. E daí é isso que é legal para o turista. Eu gosto do tradicionalzão mesmo, estando lá, porque. Mas eu também gostei, não posso falar que não, do glamping, das bolhas. Eles têm aquelas, sabe, aquelas bolhas. Por causa daquele filme com Matt Damon, Perdidos em Marte, foi filmado lá. E aquelas bolhas foi o que eles usaram no filme. E daí eles continuaram, depois do filme, eles continuaram a fazer para dar experiência para o turista do que foi o filme. Só que começou a dar muito certo. E daí, então tem as bolhas agora, e depois do lado as tendas beduínas, onde são feitos os jantares, os almoços e coisas assim. Agora tem até com banheira, tem os quartos, assim, as bolhas mas com banheira. quando eu fui, há muitos anos atrás, Gi, tinha já vários estilos de tendas e o que a gente ficou, assim, tinha todo conforto, É, mas todo conforto todo conforto. e banheiros em alvenaria, sabe? Você pode tomar banho. Então você passa essa noite no meio do deserto, em meio àqueles penhascos maravilhosos, lindos, aquela cor ocre, né? Terra ocre. E o céu mais lindo que eu já vi, É, porque não tem nada no meio do deserto. Você olha assim, aquelas estrelas, é, é um céu lindo. E essa experiência de ficar na tenda foi incrível, porque à noite os beduínos se reuniram conosco, o nosso grupo, e eles fizeram uma comida super típica. o zarbe. Você comeu o zarbe? Aquele que eles fazem embaixo da terra? Pois é, eles ficam lá Delícia! da não sei quantas horas, dias, sei lá. Chama zarbe, Z-A-R-B. E eles cozinham o carneiro ou o frango, enfim, normalmente é carneiro e frango, com o calor do sol, da terra do deserto. Então eles fazem aquele buraco profundo, tem toda uma engenhoca, né, de ferro que eles descem lá, tá protegido por alumínio, é tipo uma gaiola, né?
E daí eles põem o carneiro, o frango, legumes, batata, o que for, arroz, cozinha tudo lá dentro com aquele calor, dependendo da quantidade, 4, 6, 8 horas, se for muito grande. E daí eles tampam tudo, jogam, né? Enterram a comida e de repente você só vê eles desenterrando, assim, aquele cheiro alucinante. E aí eles dançam, é um povo alegre, é muito, muito legal. Eu fico aqui. Eu preciso voltar, gente, para ver essa bolha aí, para me hospedar dentro dessa bolha. A gente comentou numa live que eu estava falando de Israel. E a gente comentou desse glamping, né? Super legal, porque eu sei que tem também nas Maldivas, na Islândia, mas aí na Jordânia, assim, eu tô louca para conhecer, realmente. É impressionante que eles E tem em Petra também, viu? Tem acampamentos quase com glamping em Petra também. Eu acho que foi legal porque eles fazem bem pertinho da cidade, mas para dar mais opção de hospedagem, porque às vezes fica bem cheio lá, né? Bom, aí a gente vai lá para Aqaba, é isso? Ai, delícia. Aqaba, exato. Sai 45 minutos, você está em Aqaba, super pertinho de Wadi Rum. O mar vermelho, que é mais azul que tudo nessa vida, aquele azul cobalto, que você fala, meu Deus, é chocante, com as rochas vermelhas, aquele céu. E lá eu gosto bastante, é uma riviera, né? Eu gosto sempre de passar porque é um lugar também que você consegue digerir tudo que você pegou, dar aquela refrescada do deserto, da areia, fazer um mergulho, é lindo mergulho lá, né? O Mar Vermelho é bem conhecido, então eu acho que em Aqaba é realmente bacana tá fazendo um mergulho, aproveitando o sol da Riviera. Tem um cruzeiro, eles têm um boat que chama Aladdin lá, que eu gosto muito. É aqueles barcos bem antigos mesmo, igual do filme Aladdin até. E por sinal foi filmado na Jordânia. Você viu o Aladdin novo do Will Smith? Foi filmado lá e mostra o deserto, o Wadi Rum, assim, super lindo. E daí tem um passeio que você faz de pôr do sol e é muito lindo, porque em Aqaba, né, é fronteira com Israel e Eilat, mas está logo na frente de Egito, né, lá em Taba, e com Arábia Saudita. Então você está no meio, assim, você tem 4 países, você fala, nossa, olha que único esse ponto, né? Você está na fronteira mesmo vendo 4 países, então é bem lindo, assim. E daí de Aqaba, depois você passa lá, passa uma noite também, eu acho que é legal, tem essa parte também, é uma cidade, então dá para sair, é bem gostosa. E daí duty free, então para comprar, eu gosto muito de comprar za'atar lá, comprar as especiarias para água. Muito. Aquelas ruazinhas, aqueles centrinhos lá. Nossa, compramos muitas coisinhas. É uma delícia. É uma delícia. E daí eu volto para o Mar Morto. Daí eu subo, você vai ter que subir. E eu normalmente aconselho a subir pela própria fronteira, porque você vai o tempo inteiro na fronteira do território, né? Entre Israel e Jordânia. E eu acho que é muito bacana. Você vai vendo o Mar Morto o tempo inteiro e sobe até chegar onde estão os resorts lá, na área dos resorts da Jordânia. E até aqui... e aqui é uma coisa que eu falo, né? Você falou, você acabou de comentar que fez um live com Israel. E daí eu gosto de falar o seguinte, nós dividimos o Mar Morto, né? A gente divide. Eu não vou tirar, não posso tirar o Mar Morto deles, mas... eu tenho alguns pontos que justificam que ficar no Mar Morto da Jordânia, daí se a pessoa vai concordar ou não, daí é com ela. Mas eu tenho alguns pontos que eu gosto de mencionar sempre que justificam por que ficar no Mar Morto da Jordânia e não do outro lado. E eu acho assim, tem um ponto que é a riqueza de ainda experiências que você tem lá no Mar Morto da Jordânia. A gente tem o sítio de batismo de Jesus, que é 15 minutos de lá, que é Bethany. A gente tem uma linda reserva natural, Wadi Mujeb, que é muito legal. Ela é um canyon, assim, que tem uma cachoeira, que é uma delícia. Então, tem o spa
em Maim, que são as termas. Então, assim, tem coisas para fazer lá do lado também bastante interessantes. E tem os resorts que são muito novos. Então, assim, a parte de Israel, normalmente os resorts eles já estão lá há muito tempo. Porque Israel, turismo é sei lá quantos anos, né? 40, 50, né? Tem até o que dá essa excelência deles, né? Mas os nossos são muito novos. Então, o que acontece? Lá na Jordânia, os resorts são no Mar Morto, né? Porque o Mar Morto está secando, tá evaporando. Então, acaba que o resort de muito tempo atrás está muito longe do Mar Morto. Você tem que dar uma bela caminhada para chegar no Mar Morto, né? E lá os resorts da Jordânia são todos impecáveis, lindos, maravilhosos, no Mar Morto. Você sai do seu quarto, você entra no Mar Morto. Então, a segunda, então a terceira, né? Então tem as atrações lá do lago que são incríveis, o fato das hospedagens serem assim super novas e bacanas, mas tem a mais especial que é o seguinte, Lu, como a gente sabe, o sol se põe no oeste. Então, da Jordânia, eu consigo assistir o pôr do sol mais especial do mundo, que se põe bem em Jerusalém. Então, às vezes, dependendo quão limpo tá aquele sol, né, o dia, você consegue ver as torres de Jerusalém. E daí você vê os kibbutz acendendo as luzinhas assim. Então, eles não veem isso, porque não tem esse pôr do sol lá. Então, é uma experiência que, assim, eu falo, vale cada minuto daquele pôr do sol. É mágico, é o único. Então, assim, é uma das vantagens de estar do lado da Jordânia também. Né? E fora que daí, depois do Mar Morto e algumas noites lá, eu acho que é um jeito delicioso de digerir a viagem inteira, Lu. Eu gosto de terminar no Mar Morto, a viagem da Jordânia, porque é tanto que você processou o tempo inteiro, foi tanta surpresa, tanta coisa conflitante, tanto novos pensamentos, tantos novos entendimentos, que daí você para lá 2 dias, faz a sua massagem, flutua naquele lugar extremamente esquisito, né? Respira fundo, porque lá o tanto de oxigênio que você recebe, você tem no Mar Morto mais oxigênio do que a máscara de oxigênio que você tem no, né? É uma pureza incrível. E daí volta para Amman para pegar seu voo de volta e fazer a sua próxima jornada. Eu vou dar uma dica muito importante. Sempre a gente dá as dicas, mas essa é essencial. Tem que levar um chinelinho havaiano, uma sandália, para entrar no Mar Morto. É uma das experiências que eu acho que todo mundo devia de passar. Entrar no Mar Morto e você não afunda, você fica boiando, você pode tentar, mas você não consegue afundar. Para mim foi ótimo, né? Porque se você não sabe nadar muito bem, é ótimo. Mas é uma das experiências. Faltou o Jordão, né? É minha internet ou a sua? Alguma internet? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, tá. Então, nós temos 5 minutinhos para terminar, tá muito bom, mas eu tive uma experiência muito interessante no Rio Jordão. Nossa, foi porque você tem os dois lados também, né? Tem Israel e tem na Jordânia. Na Jordânia foi incrível, porque é bem diferente, né? E tem umas construções, eles estavam fazendo, não sei se terminaram agora, e a gente estava num grupinho, e aí veio uma argentina e falou assim, agora você vai me batizar. Eu falei, batizar? Como assim? Por favor, me batize, me batize. Eu falei, mas eu não entendi, sabe? Aí o Roberto começou a dar risada, ele falou, né, nada contra, mas, né, Argentina, né? Vai entrar no seu currículo. E aí eu falei, ok, comecei a jogar água, né? Pensar muito positivo e tal.
E foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, sabe? Essa experiência, assim, porque ela não tinha ninguém, ela queria ser, lembrar, acho que, né, da história de Jesus, e ela falou, por favor, né? Então, eu nunca vou esquecer. Eu acho, Lu, esse lugar é muito incrível. Lá até 96 era cheio de minas, né? Era cheio de bombas, era tudo. E quando teve o acordo de paz com Israel, foi quando eles começaram a escavar e viram, acharam a igreja que foi exatamente os degraus onde Jesus foi batizado por João Batista. E que muitas vezes ela entrou, ela foi destruída por causa de enxurradas, enfim, o que foi. E uma coisa, o que eu gosto, eu acho que o sítio de batismo lá na Jordânia, ele é um exemplo muito do que é a Jordânia. Que nem você falou, tem um monte de coisa que eles estão construindo, não são eles. O governo abriu a terra para todas as instituições cristãs. Seja qualquer denominação, você pode ter o seu templo lá. Entendeu? É um lugar, é um país muçulmano que ele aceita, ele respeita, ele tem uma abertura, que isso é muito lindo. E eles fizeram isso, então não é o governo que está construindo, mas ele está abrindo. Aquele lugar é jordaniano, mas ele é de todos, eles entendem como um lugar do mundo. E isso eu falo, é cada ato desse da Jordânia, Lu, que eu fico assim impressionada. Então, por exemplo, agora com o Covid, eles na hora fecharam, eles não tinham nada, nenhum caso ainda, eles fecharam o país inteiro. E daí você pergunta para o governo, você vai ver por que o rei fez isso? E ele fala, gente, olha o tanto de refugiados que eu tenho aqui. Esse pessoal, se fica doente, eles não têm como ter. Agora, eu abro para eles viverem aqui, eu deixo eles morrerem? De jeito nenhum, a gente fecha para todo mundo. Então, assim, esse pensamento comum, esse pensamento equilibrado do bem, eu me inspiro com eles, assim, muito. E eu fico muito feliz de ver esse exemplo e de seguir também, assim, ver um exemplo de liderança, admirar e ver que isso eles implementam, né? Muito. Então, esse respeito, eu acho que quando você vê no sítio arqueológico, você sente isso, você vê, eu acho que ilustra muito o que é a Jordânia, né? E as pessoas da Jordânia. Gente, eu queria aproveitar para agradecer a Friends Tour, a Fernanda está pedindo quando que a gente vai para lá. A Elisa falou que ela ia, estava tudo pronto, aí veio a pandemia. Eu queria agradecer a Nova Eco, que eu vi que está aí, amigos assim, parceiros, sabe? Agentes de viagens maravilhosos que nos acompanham. E, Gi, infelizmente está acabando, Gi. Como você resume, fala 3 palavras assim que resume o que é Jordânia. 3? Eu falo em uma, mágica, inspiradora. Tem que ir. Eu acho que assim, Lu, independente se foi 1 hora só, a gente podia falar muito mais, né? Mas se a gente conseguiu plantar essa sementinha e vai ter mais gente indo para lá, eu tenho certeza que eles vão concordar com a gente. Você sabe quando que vai abrir, Gi? Como é que tá? Na verdade, já está abrindo agora 15 de agosto, mas para alguns países, né? Aos poucos, 15 de agosto. Acho que é depois de amanhã. Eles já abrem, mas para alguns países e vão devagarinho, como todos os outros países, abrindo aos pouquinhos. O Brasil ainda não está na lista, mas em breve estaremos, tenho certeza. O pessoal tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Você sabe que eu fui para Guarujá final de semana? Todo mundo sem máscara. Todo mundo. Eu falei, onde esse pessoal vive? Onde? Onde está com a cabeça? Mas, enfim, gente, eu queria agradecer muito, Gi. Você é maravilhosa, você sabe que você mora aqui no meu coração. Eu te admiro muito como pessoa. Você é encantadora, batalhadora. Eu te admiro muito mesmo pela sua garra. Eu queria falar para o pessoal, daqui a pouquinho vai cair aí, que nós estamos com vários grupos para o ano que vem já. Para o Egito, em fevereiro, Irã, abril, Marrocos, em maio, Nepal, Tibete, Butão. Está saindo aí uma infinidade de destinos. Também vamos ter para a Jordânia. Então, no nosso site,
www.raido.com.br, você vai ver vários pacotes com Jordânia. E é muito barato, né, Gi? É barato, e por exemplo, 1.200, mil e pouquinhos dólares, você faz uma viagem dessa. Da vida, exatamente. Da vida mesmo. O retorno que você vai ter, nossa, vale. Então, o respeito, a admiração, a inspiração é recíproca, viu? Um beijo grande para todos vocês, vai cair. Obrigada, gente, do coração.